Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, aqui é o presbítero Diego Rezende e nós vamos aí tratar mais uma aula aí da série de teologia. Nós já demos a primeira e a segunda aula de teologia e agora nós vamos para a nossa terceira aula desse curso básico de teologia. Nesse curso básico nós já falamos aí duas matérias: educação cristã, nós postamos 4 vídeos, e liderança e administração eclesiástica, também postamos 4 vídeos. E agora nós estamos aí na metade aí das aulas da matéria de teologia. Já falamos a primeira e a segunda aula e agora nós vamos para a terceira aula da nossa matéria de teologia. Então fica comigo nesse vídeo e bora lá para mais uma aula. Hoje aí nós vamos falar sobre a natureza de Deus. É pelas Escrituras que possamos ter uma noção e compreensão quanto à natureza de Deus. Todavia, além de sua poderosa palavra nos dar muito dessas informações, a sua criação também se encarrega de nos revelar a natureza do Criador. Salmo 119, verso 1 e Romanos capítulo 1, versículo 20. Em diversas passagens das Escrituras, ela nos leva ao entendimento da natureza de Yahvé, o Senhor Adonai, de todas as coisas, Salmo 24, verso 1. Além de termos a Bíblia como fonte da revelação da natureza de Deus, as obras de sua criação estudada pela ciência humana nos traz ainda mais confirmações quando eles declaram os seguintes dados: o planeta Terra está inclinado em seu eixo em relação ao Sol, estabelecendo assim as estações e a melhor distribuição da luz e do calor durante o ano. A Terra fica a uma distância ideal do Sol, a fim de evitar um calor escaldante e um frio extremo. A composição química da atmosfera se acha num equilíbrio ideal para a vida animal e vegetal. Uma das substâncias mais comuns é a água. A maior parte das outras substâncias torna mais densa quando abaixa a temperatura. A água, felizmente, se expande e se torna menos densa quando congelada. Na forma de gelo, a água flutua sobre a superfície de lagos, rios e mares. Se a água, quando seu estado sólido, se tornasse mais densa e fundasse, muitos rios, lagos e mares jamais se descongelaria. A grande parte da Terra torna-se glacial e inabitável. O universo em toda parte manifesta um movimento preciso e ordenado. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxergará? A Enciclopédia de Estudo de Teologia, as principais doutrinas cristãs, como explanação detalhada e objetividade, volume 1, 2013. Então, olha só, gente, a natureza de Deus. Então, nós vamos aprender sobre a natureza de Deus. Nós sabemos que Deus revela a sua natureza através da sua palavra e também através da sua criação. Tudo está no devido lugar. Tudo está no seu devido lugar. Isso mostra como Deus é perfeito. Se a Terra estivesse mais distante do Sol, talvez nós viveríamos um frio extremo a ponto de congelar todo o planeta. Se estivesse mais próximo, nós teríamos um calor escaldante a ponto de não resistir à temperatura, sendo que o planeta estivesse muito próximo do Sol. Então a Terra está no local ideal. Isso prova a natureza do Criador, o Deus perfeito que fez o homem na sua perfeição. Tudo revela Deus, tudo mostra a natureza do nosso Deus. E aqui encontramos a revelação geral que o próprio Deus faz de si mesmo através de suas magníficas ações. Todavia, a melhor e a mais autêntica manifestação da natureza de Deus está na construção do homem, em sua regeneração. Nesta ação do Deus Espírito Santo, o homem passa a viver valores morais que só são encontrados em Deus.
o Deus Filho se permite reproduzir na moralidade e espiritualidade do homem, fazendo ser transformado de criatura em filho de Deus. Nos anais da história, os povos foram atingidos por uma necessidade de relacionarem com Deus, e por estarem distanciados da verdade, eles criaram para si deuses de todas as formas e espécies. Todavia, o Senhor separou um povo na antiguidade para se revelar a eles através deles ser conhecido pela humanidade. Porém, o que a mesma história nos informa é que este povo falhou na apresentação deste Deus à humanidade. Desta forma, o Senhor escolheu outro povo e denominou de igreja. Quanto a esta, ele encarregou de fazer o que o mundo conheça a verdade desse Deus que ama o homem e que pelas suas mãos foram criados. Foi justamente através da igreja que o Senhor trouxe a maior de sua revelação, chamado teologicamente de revelação especial. Esta revelação especial só é possível ser compreendida quando o homem busca compreender a palavra de Deus. E é pelas Escrituras Sagradas que o homem inicia o seu entendimento sobre as obras de Deus. O ministério redentivo realizado pelo Filho e a maravilhosa tarefa aceitada pelo Espírito Santo de auxiliar a igreja na propagação desta revelação. Os atributos de Deus, vamos aprender aqui. Estamos iniciando um dos maiores desafios da teologia, independente do nível em que se está estudando. Isso. Se levarmos em consideração que Deus é infinito de toda a sua existência, colocamos assim um homem como criatura efêmera diante da sua grandeza. Por mais eloquente que o homem possa ser, ele jamais poderá compreender Deus em sua plenitude. Até porque, se isso fosse possível, Deus não seria Deus. Sendo assim, o que vamos estudar aqui relacionado aos atributos de Deus nos fará conhecer um pouco sobre o Senhor, dentro da revelação que ele faz de si mesmo, limitando assim a nossa capacidade intelectual. A terminologia atributos tem a sua origem no idioma latim, da seguinte forma. Primeiro, ad, que significa para, e segundo, tribuere, que significa atribuir. Ou seja, uma terminologia que indica algo que é próprio de alguma coisa ou de alguém. Não podemos ver o atributo como algo que representa um subsídio à natureza alguma coisa ou de alguém. Desta forma, alguém poderá compreender que o atributo tem como a tarefa específica de agregar valores que antes não existiam, tanto em elementos como em pessoas. E isso pode implicar até mesmo na pessoa da divindade. Entretanto, Deus é completo em seus atributos, seus atributos não o completam, mas sim revela o que de fato ele é pela sua própria natureza. Estudar os atributos de Deus deve ser visto como um meio de se conhecer as características essenciais declarados nos elementos do ser divino. As Escrituras Sagradas por si só já nos revelam alguns pontos que nos faz compreender a pessoalidade do Senhor, nos mostrando assim um pouco da natureza e caráter de Yahvé. Sendo assim, os atributos de Deus declaram a verdades em Deus, que somente pela sua bondade e misericórdia nos é possível entender e obedecer os seus projetos. Nesta escala de atributos de Deus, iremos conhecer os atributos comunicáveis e incomunicáveis. E nesta separação que vemos tão pequenos diante da magnitude desse grandioso Deus, É nessa escala de atributos que nós vemos aí a magnitude desse grande Deus. Então vamos aprender sobre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis do Senhor são assim chamados, pois não há como Deus direcionar ao homem elementos que pertencem somente à natureza divina. Esses atributos irão nos mostrar características divinas que só podem ser vistas em Deus e mais ninguém.
Esses atributos não podem ser compartilhados pelo Senhor, nem anjos e nem aos homens. Primeiro, eternidade. A eternidade de Deus é algo que quase inimaginável pela mente humana. O homem tem sua contabilizado pelo tempo cronológico. Deus não está limitado a isto. O salmista declara: antes que os montes nascessem, ou tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, Deus é eterno. Desta forma, podemos entender que antes da existência de todas as coisas, Deus já estava lá, no tempo inexistente, criando o tempo e tudo que hoje existe. Não havia céus e terra. Ele estava lá. Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. Então, ele é eterno. Então, a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Um atributo incomunicável. Incomunicável. Segundo, autoexistência. É notável quando entendemos que para um ser divino como nosso Deus, não há nenhuma necessidade ou dependência. Ele não precisa de nada e de ninguém para sua existência. Ele é por si mesmo. Sua imanência o faz ser por si mesmo a fonte da sua própria forma de vida. Ele nunca foi criado e nunca deixará de ser, seja em que tempo for. Desta forma, ele não necessita de nada e de todas as coisas existentes que necessitam dele. Então, ele é autoexistente. Deus não foi criado, Deus não tem início e Deus não tem fim. Ele é autoexistente. Terceiro, ser único. Um Senhor inigualável. Nem os céus, na terra ou debaixo dos abismos, não há quem possa ser comparado a ele. Uma das grandes razões de Deus abominar a idolatria é justamente pelo fato de um homem querer substituir o insubstituível. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o próprio Deus declara para Israel que ele é único. Não devemos aqui confundir a unicidade com unidade. Deus é único em governo e em essência. Todavia, em unidade, são três seres divinos, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Então, ele é único, ser único, ser único. Quarto, onipresença. Onipresença. O termo onipresença é a forma de dizer que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele preenche todo o universo com sua majestade e poder. Nem o tempo, nem o espaço são capazes de ocultar Deus, pois ele, o tempo, ele é eterno. E pelo espaço ele é onipresente. Então Deus está em todos os lugares. Onipresença é um atributo de Deus. Onipotência, mais um atributo que é exclusivamente única de Deus. Onipotência. Esta palavra é a união de dois termos latim, omnis e potinia, que significa todo poder. Todo poder. Desta forma, podemos entender que os homens, com suas linguagens idiomáticas limitadas em relação a Deus, buscam de toda forma encontrar uma maneira de descrever quem é Deus. Mesmo sendo Deus onipotente, ele não faz todas as coisas que esteja fora da sua justiça. Ou seja, ele não fará nada que possa ser visto como um incorreto, como um incoerente à sua própria moralidade. Todavia, ele pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Por isso ele é onipotente. Onipotente. Sexto, onisciência. O termo onisciência também é uma palavra que tem a sua origem no idioma latim, scientia, que significa todo conhecimento. Através da onisciência, o Senhor pode conhecer ou saber tudo que existe. Legando assim, ele é o dono de todo conhecimento. A sabedoria e o conhecimento formam em Deus a possibilidade de julgar com justiça todas as coisas. Seu conhecimento é aceito pelo seu atributo como sendo de ordem infinita. Então, não há como o Senhor colocar os anjos ou o homem essas qualidades que são pertinentes somente a ele. Imagine se os anjos ou os homens tivessem a capacidade de serem iguais a Deus e se tratando dos atributos incomunicáveis. Como seria o comportamento desses seres? Quais seriam as suas maneiras de ver ou julgar as coisas?
pois foram criados e legados a estes atributos de divindades. Creio que não teríamos uma ordem na justiça, como temos se tratando da unicidade de Deus. Se tratando da unicidade de Deus. Então tá aí alguns atributos incomunicáveis de Deus, exclusivos de Deus. Somente Deus tem esses atributos. Então esses aí foram atributos incomunicáveis. Agora vamos falar dos atributos comunicáveis. Se em relação aos atributos incomunicáveis de Deus, concordamos que ele é singular em comparação com tudo que existe, seja nos céus e na terra, com os atributos comunicáveis podemos compreender como a possibilidade de nos relacionarmos com ele, pelo conhecimento de sua pessoalidade. Para uma melhor compreensão desses atributos comunicáveis de Deus, devemos simplificar esta expressão comunicável por moral. Esses atributos morais de Deus, quando comunicado aos homens, embora com uma certa limitação, Deus permite que os homens possam seguir uma linha de conduta que se aproxima daquilo que o Senhor delegou a Adão. Por mais que os homens perderam esta semelhança como Criador, na queda edênica, ele ainda deu ao homem, diga-se passagem, aos convertidos em Cristo Jesus, a oportunidade de resgatá-lo através do fruto do Espírito. Então, bora ver os atributos comunicáveis de Deus? Letra A. Primeiro, o amor. O amor. E se tratando da terminologia amor, o Novo Testamento possui a sua estrutura gramatical do idioma grego. Nos apresenta 4 formas de amores. O amor eros, que é identificado como amor erótico, ou seja, o amor que se envolve atração física ou sensual. O amor filial, que significa o amor entre amigos, o amor afetuoso. O amor storge, que é visto como o amor de mãe. O amor que não observa deficiências, seja qual forem. O amor ágape, que é em si mesmo imensurável, indescritível o amor de Deus. O amor de Deus é destacado mais vezes, com mais evidências no Novo Testamento. Então o amor é um atributo de Deus, que comunica o homem. Todas as vezes que amamos, que praticamos o amor, nós estamos recebendo esse atributo comunicável de Deus, que se comunica com o homem. O amor. O amor é um dos atributos de Deus que se comunica com o homem. Segundo aí, a justiça. A justiça de Deus está implícita em toda a Bíblia. Todavia, em se tratando de sua etimologia, devemos analisar através de 2 tipos de linguagem bíblica, o hebraico e o grego. No hebraico, a palavra justiça, que significa justiça, retidão, veracidade, atos justos. No grego, a palavra justiça, que significa no sentido amplo, estado daquele que é ou como deve ser, justiça, condição notável para Deus. Desta forma, compreendemos que tudo que está relacionado às ações de Deus ocorreram em conformidade com a plena verdade, sem qualquer parcialidade. As Escrituras não se limitam em declarar a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, a justiça é outro atributo comunicável de Deus, que se comunica com a gente. Se o homem é justo, é porque Deus é justo. Deus é justo. E o homem tem que buscar esta justiça. Ser justo, ser justo. Não querer justiça do outro, é você ser justo. Você ser justo. Terceiro, bondade. A bondade do Senhor é um reflexo também em sua benevolência. Pela sua bondade, o Senhor Deus manifesta o seu amor, sua compaixão. Todavia, resta ao homem o desejo de vivenciar de forma experiencial as características desta moralidade de Deus. Então, a bondade, ser uma pessoa boa, agradável, esse atributo de Deus é comunicado ao homem. Toda vez que você é bom, exerce a bondade, é uma pessoa agradável, em várias formas, não adianta ter talento, irmão. Tem gente que tem talento, né, para fazer, para cantar, para pregar, para ensinar, mas é uma pessoa desagradável. Então essa pessoa não é uma pessoa boa.
Ah, mas prega, mas canta. Quem diz que isso é sinônimo de bondade? Bondade é você ser uma pessoa agradável. Ser uma pessoa agradável às outras. Paz. O verdadeiro significado de paz no grego, eirene, paz mesmo em tempo de aflições. Quando esta paz é gerada ao homem que serve ao Senhor, os conflitos estão reservados para desafiar a fé dos salvos. Não são suficientes para enfraquecer, parar os que caminham em direção aos céus. Então a paz também é um atributo de Deus. E paz aqui em grego é eirene, que significa paz em meio às aflições. Essa paz que mesmo em dias difíceis, dias de aflição, de conflito, você permanece com ela. Você permanece com ela. A paz mesmo diante de aflições. Então a paz é um atributo de Deus também. Verdade. A verdade está na natureza de Deus, ou na natureza do Senhor. Esta verdade não produz qualquer confusão, pois ela não falha. As características deste atributo têm possibilidade de trazer um homem da mesma forma a expressão de sua fidelidade. Fidelidade. Então a verdade aí é outro atributo magnífico de Deus, verdade. Então quando um homem ele vive na verdade, fala a verdade, pratica a verdade, ele está comunicando com o atributo de Deus que é a verdade. Deus é a verdade. Os pontos que aqui foram destacados, sejam eles quanto os atributos incomunicáveis ou comunicáveis, precisa ser pelos alunos da teologia básica como a preliminar de um estudo que não tem como ser definido de forma saturável. Ou seja, ainda temos muito que estudar sobre este assunto, mesmo tendo a plena consciência de que não chegaremos a um ponto final. Quanto mais se estuda dos atributos de Deus, mais você vai cavar e permanecer cavando e sabendo que nunca chegará no final. Deus é um ser inesgotável, não tem como esgotar o conhecimento acerca desse Deus maravilhoso. Então você tem que cada dia mais estudar, e cada um desses atributos que foi falado, pesquise e estude sobre eles. Nomes pelos quais Deus é conhecido. Diferente do que muitos entendem, Deus pode ser conhecido pelo seu nome, como pelos seus compostos que revelam suas ações. Sendo assim, os nomes que a Bíblia revela quanto ao Senhor estão ajustados dentro de uma revelação, tanto aqui no sentido pessoal, quanto no ativo de Deus. Sendo assim, iremos descrever alguns desses compostos que acompanham o nome do Senhor. Então, letra A aí. Vamos ver agora aí os nomes do Eterno. Primeiro aí, ó, primeiro. Elohim ou Eloá. Aqui nós temos dois nomes, temos duas colocações do nome Elohim. É o nome de Deus que a Bíblia, em primeiro a ser nos apresentado em Gênesis 1:1. Esta é a forma plural do hebraico para o nome de Deus. A forma hebraica de Eloá, que se deve ser entendido na mesma forma de Deus, porém, esta é a forma singular. Então, Elohim ou Eloá. Elohim ou Eloá. Então, essa é a forma aí do plurativo. Elohim é o plurativo do nome de Deus. E Eloá é o singular do nome de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos aí aparecendo o nome Elohim. Na Bíblia hebraica, na Torá. Tem até aqui a Torá, a Torá. Aqui em Gênesis 1, nós vemos aqui, ó. Gênesis capítulo 1. Vamos abrir aqui, ó. Na nossa Torá, o Bereshit. Bereshit. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Nós vemos aí, ó. Aparecendo aqui. Elohim. Elohim. Está aqui escrito, ó. Elohim. Que nós vemos o Aleph, o Lamed
o Re, o Yud e o Men. Elohim. Elohim aparece aí no primeiro texto, no primeiro versículo, no primeiro capítulo da Bíblia, o livro de Bereshit. Bereshit é primeiro. Então nós vemos aí Elohim. Elohim é o plurativo de Deus e Eloá é o singular. Então nós vemos aí Elohim. Segundo aí. El. Entre os semistas, a forma mais comum de se pronunciar Deus é El. No Antigo Testamento, essa forma em dizer Deus aparece por cerca de 250 vezes em alguns dicionários da língua hebraica. Significa aquele que vai adiante ou inicia todas as coisas. Esta é uma forma da palavra Deus, que na sua maioria é declarada nas Escrituras somente por El. Todavia, é também encontrada com alguns compostos, como El Berit, o Deus que faz aliança, El Olam, o Deus eterno, El Salei, o Deus é a minha rocha, Deus é rocha minha ou meu refúgio, El Roi, Deus da vista, El Kna, Deus zeloso, El Shaddai, o Deus todo-poderoso ou a destra forte, El Elyon, o Senhor das alturas, o mais alto sublime Deus, Jeová Rafá, o Senhor da saúde, ou Senhor que sara, Jeová Shalom, o Senhor é a paz, ou Senhor dá a paz, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Diknuk, o Senhor é a minha justiça, ou Senhor é a justiça nossa. Terceiro aí, El Elyon. Esta é a forma de reconhecer o Senhor Deus como o Altíssimo. Deus está acima de tudo e de todos. Quarto, El Olam. Esta foi a forma que Abraão usou para revelar Deus a Abimeleque, declarando-o como Deus eterno. Quinto, El Shaddai. Em Gênesis 17:1, o próprio Senhor declara Abraão, identificando como todo-poderoso. Na Septuaginta, o termo todo-poderoso é Pactório, enquanto a Bíblia Latina ou Vulgata é Onipotens. Diante deste Deus, nada lhe pode conter, visto que ele é e nele está toda a fonte de poder. É muito importante quando nos deparamos com a Bíblia e podemos conhecer o Deus que buscamos servir. Todavia, nada nos é mais gratificante do que saber que mesmo antes de lhe conhecer, ele já nos conhecia pelo nome e nos amava, ainda antes de sermos formados no ventre de nossas mães. Ele nos conhece muito antes. Então tá aí alguns dos nomes de Deus, né? Você vai pesquisando, cada vez mais se aprofundando. Então Deus se revela aí pelos nomes de Deus. Existem vários nomes de Deus. Testemunho quanto à pessoa do Criador. Vamos lá. Testemunho quanto à pessoa do Criador. Não são poucos os que criaram coragem para reconhecer uma verdade absoluta quanto à pessoa do Criador. Entretanto, muitos tiveram a mesma convicção, mas nem todos nutriram a mesma coragem de fazer tais declarações, fosse em público, particular ou no anonimato. Mas os que assumiram, declararam essas verdades, pode ser destacado aqui. Então vamos ver aqui alguns testemunhos de homens que apareceram ao longo da história, querendo ou não, deram testemunho quanto à pessoa do Criador. Homens que apareceram ao longo da história. Em primeiro lugar, podemos mencionar a pessoa de Aristóteles. Aristóteles, em certa ocasião, fez a seguinte declaração: Deus é a primeira causa do universo. Ou seja, ele é o criador ou autor de toda a criação. Então, quem lê aí os livros de Aristóteles vai ver que Aristóteles fez uma declaração muito importante dizendo que Deus é a primeira causa do universo.
Em segundo lugar, encontramos uma das mentes mais brilhantes da filosofia grega ou da filosofia do mundo antigo, conhecido como Platão. Em sua plena consciência, ele fez a seguinte declaração: Deus é a mente eterna. Deus é a mente eterna, ou seja, todo elemento criado, por menor que seja a partícula, tudo foi elaborado pela mente daquele que vive de eternidade em eternidade. Então nós vemos aí o segundo, aí, Platão, também falando, dando testemunho da pessoa do Criador. Terceiro lugar aí, diante de um personagem e diante da ciência sociológica, tem sido admirado por um grupo da sociedade, porém rejeitado por outra grande maioria. Estou falando de Immanuel Kant. Em relação a Kant, ele declarou: Deus é a moral do mundo, que a ele tudo está sujeito. Isto confirma o Salmo 24:1. Então Kant também fez uma declaração aí, um testemunho do Criador. Quarto lugar, notável comunicador da palavra de Deus, construtor de obras notáveis. Estou me referindo a Strong. Strong fez a seguinte declaração: Deus é espírito infinito e perfeito. Em todas as coisas tem a sua fonte, apoio e fim. Então Strong aí também, aí, ao longo da história, declarou aí que Deus é espírito infinito e perfeito. E que todas as coisas têm a sua fonte, apoio e fim. Em quinto lugar, nos deparamos com Langston, um esmerado e respeitado poeta, escritor, ativista e líder do renascimento do Harlem, sendo igualmente um grande defensor dos direitos civis e um ícone da literatura negra dos Estados Unidos da América. Na sua sanidade plena, Langston disse: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, em que seu santo amor criou e governa todas as coisas. Então aí mais um testemunho de Deus aí, do Criador. Em sexto lugar, esse notável Georg Hilkemann, Friedrich Hegel. Hegel destacou-se como filósofo alemão, sendo um dos criadores dos sistemas filosóficos no final do século XVIII. Diante de toda a vastidão do seu conhecimento na área filosófica, Hegel disse: Deus é o Senhor das estrelas, uma forma de revelar os anjos, e o Espírito dos Espíritos, uma maneira de falar que Deus é o autor da vida. Então nós vemos aí Hegel também fazendo a declaração. Em sétimo lugar, encontramos um personagem que declara ter ido à Lua. Estou falando de Von Braun, um homem que se dedicou a conhecer o desconhecido do cosmos. Em uma certa ocasião ele declarou: Deus é o cérebro das conquistas espaciais. Salmo 8, posso acreditar que Von Braun tinha em mente declarar os conflitos do mundo espiritual. Só possuem um vencedor, Deus. Na verdade, o que mais deve interessar os que buscam conhecer a Deus e sua palavra, não em si mesmo, é as mentes sábias que declararam quanto à pessoalidade do Criador, e sim que o Criador declara acerca de todos os homens. Então, tá aí mais uma aula aí, nós vemos aí os testemunhos dos homens que passaram ao longo da história. E essa foi a nossa terceira aula de teologia, da matéria de teologia. Daqui a pouco nós vamos estar postando aí o quarto vídeo, encerrando aí essa matéria de teologia e depois adentrando na matéria de bibliologia. Então você aí que está acompanhando, quem não viu os vídeos anteriores, vem. Falamos de educação cristã, a liderança, administração eclesiástica. E agora nós estamos na terceira aula de teologia. Então quem não assistiu a primeira e a segunda aula da matéria de teologia, assista. E você aí que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, ative as notificações. Segue a gente também lá nas redes sociais. De vez em quando a gente está postando alguns conteúdos que vai corroborar com o seu crescimento espiritual. Então participe aí das nossas redes sociais. Seja também um dos nossos alunos do curso básico de teologia aqui no YouTube. Deus abençoe, shalom e até a próxima aula.